a gente vai ver também a parte dos loops em PHP, né? Porque para a gente conseguir programar, realizar alguma atividade que realmente se pareça, né, com uma programação de internet, a gente vai precisar das variáveis, a gente vai precisar das condicionais, como a gente viu na aula de ontem, e a gente vai precisar dos loops. E depois a gente vai precisar das funções. Depois disso, a gente vai fazer a ligação com o banco de dados, e aí a gente já pode propor uma atividade, uma atividade mais completa, né? Fazendo um site que tem alguma programação, né? Assim, a gente está quase terminando os elementos principais que a gente precisa para a gente poder elaborar uma atividade dessa e fazer o restante das aulas trabalhando em cima, né, de desenvolver essa atividade. Então, hoje a gente vai ver apenas a parte dos loops. O que são os loops, né? São aquelas estruturas de repetição que a gente tem. E no PHP, a gente tem algumas, né? A gente vai ver 4 estruturas de repetição do PHP. E ver mais ou menos a aplicação de cada uma delas, né? Eu vou usar o mesmo esquema de ontem, onde a gente vê uma, vai lá e programa ela, executa, para poder ter a parte de codificação também, né? Que é interessante. Então, o que é que está falando aqui sobre loops? Só um minuto. Bom, frequentemente, né, quando a gente vai codificar, em geral, a gente tem alguns blocos de comandos, alguns blocos de instrução, algumas chamadas que vão ser executadas várias vezes. Então, da mesma forma que a gente viu no algoritmo, a gente viu na linguagem de programação Java, né? Eu não vou reescrever esse código todas as vezes que eu precisar utilizar. Então, se a execução dele for numa sequência temporal próxima, eu posso utilizar os loops ou os laços de repetição. Nesses laços de repetição, dependendo deles, eu vou poder determinar quantas vezes o bloco vai ser executado, né? Eu posso ter condição de parada no meio da execução. Então, tem várias lógicas que a gente pode desenvolver a partir dos loops, né? Portanto, em vez de adicionar várias linhas de código quase iguais em um script, podemos usar os loops. Os loops são usados para executar o mesmo bloco de código repetidamente, desde que uma determinada condição seja verdadeira. Então, em todos os loops que a gente vai ver, a gente tem uma condição, né? Ontem a gente viu as condições, utilizando o if. A gente viu que uma condição, ela é uma expressão que vai retornar verdadeiro ou retornar falso. Então, é isso que vai ser usado para o loop ser executado e para esse loop parar, uma vez que seja a hora dele parar. No PHP, nós temos os seguintes tipos de loop.
A gente tem o loop while. O while é o mesmo que o enquanto lá do algoritmo, né? O while também, que era do Java, também era o while, né? O que ele faz? Ele percorre um bloco de código desde que a condição especificada seja verdadeira. Então, ele tem uma condição, na primeira vez, se aquela condição é verdadeira, ele faz a primeira vez. Lá dentro vai acontecer alguma coisa que, em algum momento, a condição vai ficar falsa. E nesse momento que ele testar a condição e ela estiver falsa, ele interrompe o while, né? Então, a gente vai ter o exemplo no próximo slide. A gente tem também o do while. O do while, se a gente for traduzir, seria faça enquanto. Faça enquanto. Ou seja, ele vai fazer a primeira vez, né? E depois vai repetir. Ele vai fazer mais uma vez, mais uma, mais uma, mais uma, desde que a condição seja verdadeira. Então, aqui, faz um loop, um bloco de código uma vez, é o do, né? Do, faça. E em seguida, repete o loop desde que a condição seja verdadeira. Então, a primeira vez nem é testada a condição. Né? Ele é testado depois que executa a primeira vez. Também a gente vai ter exemplo nos próximos slides. A gente tem o for. O for, ele funciona bem quando a gente sabe quantas vezes a gente precisa executar aquele bloco de código. Então, se eu sei que aquele bloco de código tem que ser executado 10 vezes, sempre 10 vezes, eu posso optar pelo for, sabendo quantas vezes o bloco tem que ser executado. No caso do while, do while, pode ser que a gente tenha uma condição que mude, independente de quantas vezes, né? Pode mudar dependendo de alguma coisa que aconteça. E a gente tem o for each. O for each, se a gente for traduzir para o português, seria mais ou menos assim, ó, para cada, né? Imagina assim, a gente tem um grupo de pessoas. Aí eu posso falar assim, para cada pessoa, entregue uma camiseta. Então, o for each é mais ou menos isso. Para cada item, faça alguma coisa. Ele é usado quando a gente está tratando de matrizes. E se vocês forem se aprofundar no PHP, vocês vão ver que o PHP usa bastante matrizes, né? Usa bastante matrizes. As matrizes, só para a gente se contextualizar, lembra lá do vetor do algoritmo. O vetor do algoritmo é como se eu tivesse... deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem que se parece com o vetor. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo com isso aqui. Pode ser isso aqui mesmo. Imagina aqui que eu tenho uma prateleira com vários lugares aqui. Com vários lugares. Cada lugar desse, ele vai ter um índice. Então aqui, ó, poderia ser o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4. Geralmente as linguagens de programação, elas começam os índices pelo
pelo 0 e não pelo 1. Né? Então, eu tenho aqui as posições. E em cada posição, eu guardo um valor. Então, se a gente lembrar lá do vetor, se eu chamasse aqui esse vetor de texto, eu poderia falar assim, texto índice 1 seria essa posição, essa primeira posição aqui. Texto índice 2 seria essa posição. Texto índice 3, essa posição. A gente poderia ter também o que a gente chama realmente de matriz, que é multidimensional, onde eu tenho linhas e colunas. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não é isso que eu quero, não. Espera aí um pouquinho. Igualzinho, não está querendo. Não vai. Deixa eu pegar o outro aqui. Imagina aqui, ó, um ao lado da outra. Então, aqui seria a linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2. Então, se eu fosse falar texto, essa posição aqui seria texto, linha 1, coluna 1. Texto, linha 1, coluna 2. Texto, linha 2, coluna 1. Texto, linha 2, coluna 2. Texto, linha 3, coluna 1. Texto, linha 3, coluna 3. Isso é o que a gente chama de matriz, quando a gente tem várias dimensões. Mas aí eu tenho as posições e eu tenho os índices, né? No caso do vetor, eu tenho um índice só, porque ele só tem uma linha. E no caso das matrizes, eu tenho um índice para a linha e um índice para a coluna. Então, quando eu ponho texto 1, 2, significa essa posição aqui. Então, isso é uma matriz. O PHP usa bastante matrizes para guardar valores. E o que eu uso para percorrer uma matriz? Eu uso o for each, ou seja, para cada posição eu vou fazer alguma coisa. A gente vai ver também exemplo mais adiante disso aí. Vamos de um por um, então. O primeiro aqui é o loop while. Eu até pus aqui na frente o enquanto. Então, esse é o while. O while, em português, seria o enquanto. Quer dizer, enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar. Então, aqui, o loop while executa um bloco de código desde que a condição especificada seja verdadeira. A sintaxe dele é essa aqui, ó. While, aí entre parênteses, a condição, né? Aqui ele põe condição é verdadeira. Por quê? Porque ele só vai entrar aqui, ó,
entre as duas chaves e executar isso aqui, se a condição for verdadeira. O que acontece se a condição aqui for falsa? E uma hora ela vai ser, ele pula aqui ó, os blocos de código, não executa, e vem executar aqui a primeira instrução abaixo do while. Então aqui a gente tem um exemplo. Então aqui a gente vem ó, o HTML, né? Doctype HTML, HTML, fecha HTML, body, fecha o body, abriu o PHP, criou uma variável x e colocou nela o valor 0. E aí criou o laço while. O while, aí aqui entre parênteses tem a condição. Qual que é a condição? O x ser menor ou igual a 100. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai entrar aqui, ó, nas chaves. Ele entrando aqui nas chaves, o que ele vai fazer? Escrever na tela o número e colocar o número aqui, ó, o número que está vindo. Então, a primeira vez, vai escrever o número 0. Né? E vai mudar de linha. Depois que ele fizer isso, ele vai incrementar o x em 10 aqui, ó. Vai incrementar em 10. E observa que ele usou aqui uma sintaxe que eu nem tinha mostrado, né? Mas que é uma sintaxe para incremento. A gente está acostumado com a seguinte sintaxe. Vou colocar uma caixinha de texto aqui. A gente está acostumado com isso, ó. X recebe x mais 1. Isso é o mesmo que isso aqui, ó. Só que o PHP, ele permite, aqui, no caso aqui é 10, né? X mais 10. O PHP, ele permite essa sintaxe aqui. Ó. Quando eu uso variável mais igual e o valor, significa que eu estou pegando aquele valor que tinha na variável e somando a ele o valor que eu pus aqui, ó, depois do igual. Então, poderia ser 1, né? Poderia ser qualquer valor. Então, ele vai somar 10. Na primeira vez, o x estava com 0. Ele vai entrar, a condição vai dar verdadeira, né? Porque 0 é menor do que 100. Para ser verdadeiro, tem que ser menor ou igual, né? Ele vai escrever o número é 0 e vai mudar de linha. Depois, o 100 passa a ser 10. Por quê? Porque essa instrução aqui é o mesmo que fazer x recebe x mais 10. Se fosse menos, variável x menos igual 10, ele subtrairia 10, o valor 10, do valor que estava vindo na variável. Então, nós vamos agora executar isso aqui. Vamos colocar isso aqui no PHP. Então, vou criar aqui um novo documento PHP. Vou colocar o PHP aqui, que precisa. Bom, o que ele fez ali? Ele criou uma variável x e inicializou essa variável com 0. Essa linha, ela cria a variável x, fala que a variável x é um número inteiro e atribui para ela o valor 0. Ele faz essas três coisas nessa linha. Aí, ele vai montar o nosso while. O nosso while é assim. O while, a condição que ele pôs é x ser menor ou igual a 100. E se isso acontecer, o que ele mandou fazer?
escrever na tela. O valor de x só um minuto, deixa eu lembrar o que ele escreveu aqui. O número é que ele escreveu, né? O número. Vou pôr acento aqui não, porque a gente não está tratando os caracteres especiais. O número é. E põe aqui a variável. Observa que está tudo entre aspas, porém, a variável aqui, ó, ela ficou verdinha. Nesse editor, significa o quê? Que aqui ele vai considerar o valor dessa variável, né? Porque eu poderia fazer também assim, ó. Nas outras linguagens, geralmente é assim. O número é, aí eu fecharia, colocaria aqui um conector, colocaria aqui a variável, outro conector, e aí abriria novamente para o BR. Em outras linguagens, seria mais ou menos isso. Por quê? Na maioria das linguagens, tudo o que vai entre as aspas, na hora de escrever na tela, eles consideram como a mensagem. Então, escreveria $X. Mas no PHP não. O PHP ele consegue enxergar que a gente está querendo aqui escrever o valor da variável. Ele consegue enxergar isso. Então, a gente não precisa fazer tudo isso aqui. É mais fácil. Né? Vamos ver se vai funcionar primeiro, né? X, então, recebe X mais 1. Vamos fazer do jeito tradicional aqui primeiro. Né? E vamos ver se vai funcionar. Eu vou salvar. Vou criar aqui uma pasta chamada aula 15. E dentro dela eu vou colocar exemplo while. E salvar ele aqui. Agora vamos ver se ele funciona no navegador. Vamos fazer diferente aqui, para a gente ter uma visão melhor disso aqui. Vamos colocar isso aqui dentro de um parágrafo. Dentro de um parágrafo. Não, vamos pôr H1 aqui. Vamos pôr H1 aqui. Para ele escrever maiorzinho. Só isso, né? Já tá bom. Para o nosso texto ficar maiorzinho lá. Vamos salvar. E vamos lá no nosso navegador. Aqui então eu vou colocar localhost / aula 15 / o nome do arquivo em PHP, que seria exemplo while.php. Opa, não funcionou. Faltou o L aqui, ó, no local. De novo. Ah, já sei, o meu champ está desligado. Espera um pouquinho que eu vou ligar ele aqui.
Isso. Liguei o meu champ agora. Mas o que está acontecendo? Exemplo, while... Eu escrevi errado, né? Tá certo. Não tem que jogar, não é em cima no link, onde fica o link, na parte de cima? É mesmo, estou jogando numa busca, né? Ah, meu Deus. Já pensou? A falta de atenção, o que é que faz? É isso aí. É porque da primeira vez eu joguei certo, porém, como estava desligado o champ, aí ele me mandou na busca. Aí depois eu fiquei digitando na busca. É isso aí mesmo, você foi esperto. Por exemplo, while.php. Mas de novo, o que está acontecendo? Não. O roxo funcionou. Acho que eu sei o que foi, peraí. Não é o que eu pensei. Peraí que vamos resolver. Aí, ó. Só que eu fiz diferente lá do exemplo, né? Eu fiz mais um, né? Eu fiz mais um, ó. 0, 1, 2, 3, até o 100, tá vendo? Ele fez até o 10, né? Que fica menos números na tela. Mas nós fizemos até o 100. Então, o nosso programinha já funcionou. Vamos só alterar ele para fazer igual o do exemplo. E vamos também colocar aqui aquela sintaxe que ele colocou, ó. X mais igual 10. Então, ele vai sempre colocar 10 a mais no X. Vamos ver se vai funcionar. Vou abrir outro aqui, porque está limpo. Colocar o host barra aula 15. De novo. O que eu estou errando aqui? Aí. Então, ele começa com o número 0, porque realmente a gente tinha inicializado ele com 0. Ele escreve
Depois ele incrementa em 10, escreve, incrementa em 10, escreve, e assim por diante. Até que o número seja menor ou igual a 100. Ou seja, enquanto o número for menor ou igual a 100. Se a gente for lá depois do while e mandar ele escrever o x, vamos fazer isso. A gente vê que valor que é. Olha aqui. A primeira vez ele escreve porque 0 é menor do que 100. A segunda ele escreve também, porque o x vira 10. Escreve também. Vira 20, vira 30, vira 40, vira 50. Tudo isso é menor que 100. Vira 60, vira 70, vira 80, vira 90. Tudo isso é menor do que 100. Aí vira 100. Não é menor, mas é igual. Então, continua verdadeiro. Escreve. Vira 110. Quando ele vira 110 e volta aqui, ó, 110 menor ou igual a 100, falso. Se dá falso, ele não vai escrever. Só para a gente tirar enxergar isso aí, nós vamos fazer assim, ó. Depois aqui do while, a gente vai ver com que valor o nosso x saiu. Então, vou fazer assim, ó. Só para a gente ver o valor que o x saiu de lá. Isso. Salvando. Vamos voltar lá. Vamos executar de novo. Olha só. Escreveu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 100. Aí ele saiu do while e olha aqui, ó. Escreveu para nós aqui, ó, aquela linha que eu mandei e o valor do x agora, que é 110. Ele só saiu do while porque o x virou 110 e a condição deixou de ser verdadeira. Vamos agora para o outro exemplo, que é o loop do while. Então, o do while sempre executará o bloco de código uma vez. Por quê? Por causa do do. O do quer dizer faça, né? Verificará a condição lá embaixo e repetirá o loop enquanto a condição especificada for verdadeira. Aqui tem um exemplo e está descrito aqui o exemplo. O exemplo abaixo, que ficou aqui ao lado, né? Define uma variável x para 1. Então, x recebe 1. Então, o loop do while escreverá alguma saída. Aí ele escreveu, o número é a mesma coisa, né? E em seguida incrementará o x. Ele incrementou o x em 1. Aí ele fecha aqui, ó, fecha o bloco e põe o while, enquanto o x menor ou igual a 5. Então aqui, ó, da primeira vez o x era 1. Ele entra e faz, escreve, o x vira 2. Aí ele vem no while e testa. 2 é menor ou igual a 5? Sim. Então ele volta lá em cima e faz de novo. E assim vai até que seja falso. Aqui a condição. Então vamos lá para a gente executar esse.
Eu vou salvar como aqui para a gente aproveitar algum código, né? Então, eu vou pôr aqui exemplo do while.php. E aqui vamos só alterar algumas coisas. Nesse caso, então, o x começa com 1. Então, aqui eu crio o x, ele começa com 1. Aqui não tem o while. Eu vou até apagar isso aqui. A gente começa com o do. Abre-se e fecha-se aqui as chaves, né? Eu vou escrever. Vou usar aquele mesmo. O número é x. De linha e vou fechar o H1. Depois que eu escrevi, o x vai incrementar. Vou usar outro esquema de incrementar o x, que é o x mais mais. X mais mais seria o mesmo que eu fizesse x recebe x mais 1. E também seria o mesmo que se eu fizesse x mais igual 1. Os três tipos aqui dão na mesma. Os três tipos aqui dão na mesma. Agora eu tenho que pôr a condição de parada, que é o while. Aí ele colocou lá x menor ou igual a 5. Ou seja, ele vai parar quando x for menor ou igual, ou quando for falso isso aí. Ou seja, quando x não for menor ou igual a 5. Vamos lá no navegador para a gente testar. Localhost / aula 15 / exemplo do while. Opa, deu um erro, ó. Deu um errinho aqui de sintaxe, né? Ó. Não esperado o fechamento de chaves na linha 13. Vamos lá ver. Ué. Aqui, ó. Olha por quê. Aqui tem que ter um ponto e vírgula, né? É uma instrução. Tem que ter um ponto e vírgula aqui. Então, antes de fechar, tinha que ter um ponto e vírgula. Vamos salvar. E vamos lá de novo. Vamos atualizar aqui. Agora sim, ó. O número é 1, o número é 2, o número é 3, o número é 4, o número é 5. Então, ele escreveu o primeiro, incrementou, testou a condição, aí era verdadeiro, escreveu aqui o segundo, e assim por diante. Até que ele incrementou, e na hora de testar, o número não deu menor ou igual a 5, porque deu 6. Aí ele parou. Então, esse é o do while. Ele é bem parecido com o while, né? Só que nesse caso, se
se eu puder executar a primeira vez, se for obrigatória a execução na primeira vez do bloco de código, eu posso usar o do while. Agora, se eu só for executar, se já na primeira vez a condição for verdadeira, aí eu tenho que usar o while. Não posso usar o do while. Vamos para o terceiro formato. Se tiver alguma pergunta, pode me interromper. Por enquanto tem não. Beleza. O terceiro formato é o loop for. O for é aquele para lá do algoritmo. Então, para, né? Se lembrar lá do algoritmo, a gente tinha assim, para, aí, x recebe 1, x menor que 10, x mais mais, por exemplo, né? É a mesma coisa aqui com o for. Então, quando é que eu vou usar? Ele é usado quando você sabe com antecedência quantas vezes o script deve ser executado. Então, se eu sei, por exemplo, eu quero gerar a tabuada do 5. Bom, se eu quero gerar a tabuada, aquela tabuadinha de infantil, eu sei que eu vou ter que ter um loop com 10 vezes, né? Ele vai passar 10 vezes o loop. Então, eu vou fazer multiplicado por 1, multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4, até multiplicação por 10. Aquela tabuadinha simples, né? Então, eu posso usar o for. Por quê? Porque eu sei quantas vezes. Quantas vezes eu vou ter que percorrer. A gente usava muito o for quando a gente ia percorrer vetores, né? O vetor, lá no algoritmo, a gente sabia quantas posições. No caso das matrizes do PHP, a gente já não sabe, porque a gente pode ir colocando novos nós nela, né? Então, eu não vou saber qual é o tamanho dela. Então, não vou poder usar o for por isso. Por isso. Mas vamos testar aqui o nosso for. A sintaxe dele, então, é o for. Aí aqui eu tenho init counter, é o contador inicial, ou seja, é quanto que a minha variável contadora vai começar. Aí eu tenho o teste, que é a minha condição, né? Por exemplo, x menor que 10. E depois eu tenho o contador de incremento, ou seja, aquela variável que eu inicializei aqui, eu vou ter que aumentar ela ou diminuir, dependendo do caso. E aí, se esse teste é verdadeiro, eu executo o bloco que está aqui dentro. Aqui está explicando esses parâmetros, ó. Contador de inicialização, ele inicializa o valor do contador de loop. É isso aqui, ó. O init counter é isso aqui, ó. X igual a 0. X recebe 0. Pode ver que eles são separados com ponto e vírgula aqui, né? Depois a gente tem o contador de teste, que vai ser sempre essa condição aqui. No caso, a nossa condição está x menor ou igual a 10. Ou seja, eu vou fazer enquanto x for menor ou igual a 10. E depois eu tenho o contador de incremento. Essa mesma variável aqui, ó, que começou com 0, eu incremento ela aqui. E aí, posso escrever meu bloco. Vamos lá, então, para a gente fazer o nosso loop for.
Vou criar um novo aqui, PHP. Então, o nosso loop for, eu não preciso inicializar a variável antes, porque ele faz isso já dentro do loop. Então, eu posso começar com o for. Aí vamos colocar x igual a 0, ou seja, o x vai começar com 0. Eu vou fazer até que o x, enquanto o x for menor ou igual a 10. E a cada interação, eu vou incrementar o x. X mais mais. Posso abrir aqui e fechar o nosso... E aqui vamos fazer o nosso eco. Vamos colocar no nosso H1 de novo. O número é... Vamos pôr o x. Vamos quebrar a linha. E vamos fechar o nosso H1. Aí. Vamos salvar como exemplo for. Exemplo for.php. E vamos lá para a gente testar ele. Vamos abrir aqui de novo, uma aba. Localhost. Barra aula 15. Barra exemplo for.php. Olha aí. O número é 0, o número é 1, o número é 2, o número é 3, o número é 4, o número é 5, até o número é 10. Então, por que aconteceu isso? Porque ele respeitou aqui, ó. Ele começa com 0. Testa se é menor ou igual a 10. A primeira vez, é verdade. Incrementa o x, depois escreve o valor do x. Escreveu 0. Volta lá. Ele agora, ele não volta o x para 0. Ele não volta o x para 0 como pode se pensar aqui. Ele vai pegar o valor do x incrementado. E aí sim ele vai testar. Aí no caso é o valor 1. É o valor 1. 1 é menor ou igual a 10? É. Então ele vai escrever. Vamos observar lá o que ele escreveu? E depois a gente vai fazer uma pequena mudança aqui para fazer um teste. Então o que ele escreveu? Ele escreveu 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Foi o que ele escreveu. Vamos voltar lá e vamos fazer uma pequena alteração para ver se isso aqui vai mudar ou não. Para ver se vai sair um resultado diferente. Vamos fazer assim, ó. Ao invés de x mais mais, vamos fazer mais x. E vamos ver se ele dá algum resultado diferente. Ou se vai dar o mesmo resultado. Vamos voltar lá. Ó, eu vou guardar esse resultado, que é o do x mais mais. E vou abrir uma nova
E a gente vai fazer aula 15 barra exemplo for. Vamos ver se vai sair diferente ou se vai sair igual. Né? E sair exatamente igual. Ou seja, para esses casos aqui, ele não fez diferença entre colocar mais x ou colocar x mais mais. Então, para ele, nesse caso, não teve nenhuma diferença. Por quê? Porque no conceito do mais x e do x mais mais, ele diz o seguinte, que quando tem mais x, ele incrementa antes de fazer, né? Mas no caso do for, isso não acontece. Por quê? Porque isso poderia atrapalhar a lógica, né? Eu vou descobrir algum caso em que ele vai interferir e aí a gente discute depois. Bom, o último aqui, então, é o for each. For each, ou para cada. Como eu já falei, o loop for each funciona apenas para arrays. O que são arrays? São as matrizes. E você vai entender melhor o que são as matrizes do PHP aqui logo no exemplo. Então, ele é usado para percorrer cada par, chave e valor. Por quê? A matriz ela tem aquele valorzinho chave, que seria o nosso índice lá do vetor, e o valor, que é o valor que está guardado. No caso do PHP, essa chave pode ser até um nome de variável. Né? Não precisa ser só números, 0, 1, 2, 3. Não, pode ser até nomes de variáveis diferentes. Por exemplo, eu poderia colocar as variáveis que eu estou lendo num formulário, todas em uma matriz. Né? Inclusive aquelas variáveis post e get, internamente elas são matrizes. Né? Mas não vem ao caso agora. Aqui, para cada interação do loop, o valor de elemento atual do array é atribuído ao value. A gente usou uma variável chamada value, né, na hora de montar o nosso for each. E o ponteiro é movido um por um, até atingir o último elemento do array. Então, o for each ele vai pegar a nossa matriz, o nosso array, o nosso vetor, e vai trabalhar assim, for each, ou para cada. Aí eu coloco aqui, o nome do array, as value. Ou seja, ele vai pegar o valor que está armazenado naquela posição atual e vai colocar na variável value. E aí eu faço com ele o que eu quiser. Eu executo algum código com ele aqui. Então vamos para o exemplo programado. Que é esse aqui, Então aqui eu tenho uma matriz, cores, colors, né? Igual array, e aí eu tenho as cores aqui, red, green, blue, yellow. Então eu tenho essa matriz. A gente no PHP pode criar uma matriz dessa forma. O que o for each vai fazer? Ele vai escrever. Cada posição ele vai escrever aqui embaixo. Então, for each, aí ele põe o nome da matriz, as quer dizer como, né? E o nome da variável aqui. O que ele está pegando? Ele está pegando aqui, da primeira vez ele pega o red e coloca na variável value. E aqui dentro eu uso a variável value, estou escrevendo ela.
volta. Aí ele muda para a segunda posição. Então, colors as value. O que isso aqui faz? Põe o green na variável value. E aí eu mando imprimir. E assim por diante até terminar. Vamos testar isso aqui lá no PHP. Vou criar um novo documento. Vamos criar aqui a nossa matriz, né? Vamos aportuguesar o negócio aqui. Cores igual array. E aí que eu vou pôr algumas cores. Vermelho. Branco. Azul. Preto. Amarelo. Tá bom. Essa é a minha array. Agora eu quero percorrer o array e escrever em cada linha uma das cores. Então eu vou pôr for each. Aí eu ponho o nome da minha array, que é cores. As. Aí eu vou pôr aqui a variável chamada de cor, porque cada vez vai ser uma cor diferente. E o que eu vou fazer? Para cada posição, eu vou escrever a cor. Eco. Dessa vez eu só vou colocar aqui a variável. Não, vou pôr a variável. Vou mudar de linha. Cor, ponto. Pocinho. Opa. Vamos pôr dentro de um parágrafo. Então, H1. Acho que eu não preciso nem mudar de linha, porque o H1 acho que ele muda já automaticamente. Vamos ver então se ele vai escrever todas essas cores aqui uma embaixo da outra. Vou salvar ele como exemplo. For each.php. Vamos lá então. Abrir aqui uma nova aba. Local host barra aula 15 barra exemplo for each. E olha só, ele foi lá na minha matriz, escreveu cor por cor. Cor por cor. Por último, eu só vou mostrar duas instruções aqui que a gente pode usar na hora de fazer loop, que são o break e o continue. O break, a gente já usou ele lá no switch.
na aula de ontem, quando a gente estava escrevendo usando o switch, a gente viu que tem que pôr o break, porque senão ele vai considerar tudo que vem abaixo do correto como bloco válido, né? E eu não queria isso. Eu queria que ele tratasse cada um como cada um. Então, na hora que ele achava o correto, ele via o break e saía, né, do nosso switch. Então, é o que está falando no primeiro bullet aqui, ó. A gente viu ele quando a gente estava estudando o switch, né? Mas ela também pode ser usada para você interromper um loop antes que a condição seja falsa, né? Por exemplo, aqui. Aqui eu quero que ele escreva um número de 0 a 9, né? De 0 a 9. Só que quando chegar no número 4, eu não quero. Eu quero que ele pare. Ele vai simplesmente parar. Então, eu posso usar o break para isso. Então, aqui ele está testando. Se for 4, ele dá o break. Se ele dá o break, o que ele faz? Ele sai aqui do loop. Ele vem para a primeira instrução após o loop. Se aqui não for verdadeiro, então ele não executa o break, então ele escreve isso aqui. Então, na prática aqui, ele vai escrever o quê? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 e 3 só. E ele vai parar, mesmo tendo a condição aqui, ó, como menor que 10. Mesmo tendo isso aqui. Vamos lá testar. Eu vou criar um novo aqui e vou falar que é o exemplo break. Ele usou foi quem? Foi o for? Foi o for. Vamos usar o for também. Então eu posso usar assim, ó, for. Vou criar aqui uma variável x de 1. Vamos fazer de 1, né? X igual a 1. X menor que 10 também. X mais mais. O que eu vou fazer? Eu vou escrever. Eu vou escrever o x. Só que, se o x for igual a 4, eu quero que para. Eu quero que para. Se ele não parar, ele vai escrever o x. Vou pôr só x aqui, para a gente, que já estou cansado de falar hoje. Então, vamos mudar, vamos botar 5 aqui. Que aí ele vai escrever do 1 ao 4. Pronto. Para ficar um pouquinho diferente lá do exemplo. Vamos salvar isso aqui como exemplo break.php. E vamos lá no navegador. Exemplo break.php. Opa. Localhost. Uhum. Tem erro lá na linha
8. Vamos lá ver o que é esse erro. Aqui eu pus S, ó. Não é S, né? É S. Então, agora vai funcionar. Atualizando aqui. Olha só. Escreveu do 1 ao 4. Por quê? Eu inicializei com 1 e falei para ele que se fosse 5, ele dava o break. Então, ele saiu do loop. Ele saiu do for, escrevendo até o 4. Então, o break, o que ele faz? Ele interrompe, mesmo que a minha condição lá não tenha sido ainda satisfeita. Né? Ele interrompe por outro motivo qualquer. Para terminar, vamos ver o continue. Tem o break e tem também o continue. Aqui, a instrução continue interrompe uma interação no loop se uma condição especificada ocorrer e continua com a próxima interação no loop. Ou seja, ele é usado para voltar lá para cima. Então, é o contrário aqui do break, né? O break, ele sai. E o continue, o que ele faz? Ele não executa a próxima instrução, ele volta aqui para cima para o próximo X. Né? Ó, a instrução continue, interrompe uma interação no loop, se a condição especificada ocorrer, e continua com a próxima interação. Ou seja, quando ele acha aqui, ó, e executa o continue, o que tiver aqui para baixo, dentro do for, né? O que tiver para baixo aqui, no caso, é só esse eco. Ele não faz. Por quê? Porque ele volta aqui para cima. Ele volta aqui para cima. Diferente do break. O break, o que ele faz? Ele manda para a próxima instrução fora do for. E o continue, ele não executa o que está para baixo e volta no for novamente. Então, vamos lá testar. Vou usar um salvar como aqui para a gente ganhar um tempinho. Exemplo. Continue. Isso. O que eu vou fazer aqui? Caso seja, eu vou simplesmente dar um continue no lugar do break. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó, da primeira vez o x é 1. Beleza, faz o teste. 1 é menor que 10, ele vai seguir, então. Ele testa. 1 é igual a 5? Não. Então, ele vem para cá e escreve o eco. Escreveu o 1. Volta lá para o for. Agora é 2, por causa do x++. 2 é menor que 10? É. Então, ele vai executar o que está dentro do for. 2 é igual a 5? Não. Então, ele não executa o continue. Vem para cá, para o eco. Escreve 2. Volta para o for. Com esse mais aqui, o x virou 3. 3 é menor que 10? É. Então, executa o que está dentro do for. 3 é igual a 5? Não. Então, não executa o continue. Vem para cá, executa o eco. Vem para cá, volta para o for. 4 agora. Com esse maisinho, o x virou 4. 4 é menor que 10? É. Então, entra para dentro do for. Se 4 é igual a 5? Não. Então, não executa o continue. Vem para cá, executa o eco. Chega aqui, volta no for. Virou 5 agora, por causa do x++. 5 é menor que 10? É. Então, executa o for. 5 é igual a 5? É. Então, continue. O que ele faz? Volta no for. Ou seja, não executa o eco. Vamos ver se é assim mesmo.
Se tudo der certo, ele vai escrever o número 1, 2, 3, 4, vai pular o 5, vai escrever 6, 7, 8 e 9. Se tudo der certo. Vamos ver. Bom, vai mudar isso aqui. Ah, não, aqui é o continue, né? Não é outro. Olha o que aconteceu. Exatamente o que eu falei. Ó. Escreveu 1, escreveu 2, escreveu 3, escreveu 4, não escreveu 5. Por quê? Porque na hora que era o 5, mandou o continue. O continue, volta lá para cima e vira 6. Aí o 6 não é igual a 5, escreve, 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 escreve. Aí ele vira 10. 10 é menor que 10? Não, é igual. Então ele sai.